Eu queria te perguntar uma coisa. Tem como eu chegar em Jesus sem conhecer o conceito de Jesus? Tem. Eu conheço muita gente que conheceu Cristo sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Muita gente. Porque a minha história... Vou te contar pra ver se tu vê o que tá acontecendo. Eu também pensava em me matar bastante, depressão, não via futuro pra mim. E num dia, não sei por que, eu decidi acreditar nesse negócio que falavam de Jesus. Eu nem sabia o que era Jesus. Eu só, vou acreditar. Aí eu lembro que eu fui num shopping, lá numa bijuteria, e comprei uma cruzinha e vesti, assim, mais pela simbologia. E a partir daí, pra resumir a história, tudo começou a dar certo na minha vida. Tipo, depois desse fato, a minha vida fez assim. Mas eu não sei, eu só acreditei, assim, eu nem sabia qual era o conceito, não sabia nada de fé presença. que muda tudo. A fé. A gente daqui, eu ainda espero viver para pregar da lua para a terra. Se eu viver mais uns 20 anos, ainda posso fazer isso, 15 anos. A fé é o que não encontra distância longa demais que ela não alcance, nem mundo abstrato demais que ela não pegue, não apalpe. É a fé. Por mais primitiva, simples que tenha sido essa sua fé, você disse, eu quero crer em Jesus. Aquilo foi uma simbolização, mas no teu coração houve uma alteração de mente, de paradigma, de objetivo, de propósito, de pequenas interpretações que eram pequenas, mas que provocaram grandes alterações. E isso acontece muito. A gente pensa o quê? Que Jesus é um patrimônio do Ocidente cristão? Deus me livre, ele está se revelando na Índia, para chineses, para japoneses, para hindus, para índios, para todo mundo. Mas sob o mesmo nome, mesma imagem? Não! O nome Jesus é um apelido de 2000 anos para cá, mas o Cristo é eterno. O Cristo é eterno. O Cristo nunca não se manifestou. O Buda conheceu o Cristo no ângulo que ele pôde perceber. Sim. Confúcio conheceu o Cristo no ângulo que ele pôde perceber. E todo mundo. Moisés conheceu o Cristo do jeito que ele podia conceber na geração dele. Abraão conheceu o Cristo e Jesus disse, Abraão viu os meus dias e se regozijou, do jeito que ele podia conceber. Mas Jesus tem 2000 anos de idade, o fenômeno histórico de Jesus, mas o Cristo é eterno. O Cristo foi imolado. Deixa eu te falar uma coisa aqui que nem todo mundo vai entender. Mas de onde vem o universo? O universo vem da morte de Deus. E esse é um conceito extraordinário que vem do Novo Testamento, vem dos apóstolos, vem de Jesus, que diz que o universo foi criado quando o Cordeiro de Deus, que é uma outra simbologia, que tem a ver com esse ente que vai para o matadouro calado, que tem a ver com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas foi usado pelos apóstolos para uma questão metafísica. Antes da criação de todas as coisas, os apóstolos disseram que o Cordeiro, que é o Cristo, foi imolado, que é uma linguagem também pobre para designar o que houve, antes da fundação do mundo. E é dessa morte de Deus que todas as criações emanam. Então, olha só, o apóstolo Paulo diz uma coisa maravilhosa. Que quando os astrônomos e os físicos e os filósofos e os teólogos entenderem, vai dar um nó na cabeça deles. Paulo diz que Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele é o anti-Lúcifer. O Lúcifer quis ser mais do que Deus. Ele era Deus, mas não o julgou como usurpação ser igual a Deus. Essa é a humildade mais primeva.
é aquele ser que serve a Deus se entregando e se esvaziando de Deus. E é nesse esvaziamento de Deus que explode toda a criação cósmica, multicósmica, universal. Antes de haver mundo, tudo isso brota daí. Então, o Jesus da história é só uma manifestação física, histórica, visual, perceptível e ilustrativa e metafórica e simbólica de algo que já aconteceu antes de haver criação. Então, essa coisa do cristianismo, que é mais ou menos uma historinha de caronchinha linear, que Deus criou, bem intencionado, tadinho de Deus, aí investiu em Adão, em Eva, meus filhos, olha só, fiquem à vontade, só não comam disso aqui que pode fazer mal para vocês. E aí eles comeram e Deus falou, o que eu vou fazer? Esses caras me puseram a perna, aí eu vou dar um jeito, já sei, eu vou mandar o meu filho para o mundo no tempo certo, para morrer pelos pecados do primeiro e do último, de todo mundo. Então a cruz é um band-aid celestial, é um curativo divino, é uma coisa muito pobre, muito idiota para o meu paladar. Assim, um Deus que vem dando jeito na historinha e tal. Não! A criação já surgiu sob o signo do perdão. Quando Deus criou todas as criaturas, e não somos só nós somos uma coisa ínfima aqui nesse grão de areia que é a Terra, imagina. Só no nosso universo linear existem trilhões de objetos, de corpos celestes, de tudo que você imaginar. E esse é só um universo. Tem vários outros multiversos, de outras dimensões, de outras energias. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E tudo que foi criado já foi criado sob o signo da graça. Porque o que é a criação? É graça, é favor imerecido. Não havia nada e alguém diz, vem, existe. É graça. Uhum. Existir é graça. Existir é graça. Uhum. Então, o universo é graça pura. A graça não é uma coisa que Deus inventou para dar um jeito no pecado humano. A graça é a própria existência, onde nada era e tudo passa a ser, por um ato de vontade, é graça. Alguém chamou a existência. Mas inclusive essas coisas que a gente julga ruins, pecado, morte, acidentes, isso tudo também é graça? Tudo que está implicado, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Até nesse sentido, olha só, se a minha mente é como a minha mente é por causa do miserável, desgraçado, pecador, cretino, sacana, embucetado que eu fui durante toda a minha vida. Aquela porcaria foi adubo, foi fertilizante para me abrir a consciência sem limites cada vez mais. O cara que nunca experimentou a diversidade da vida, ou a angústia de morrer, como foi o teu caso, a angústia de morrer é uma das experiências mais radicais do ser humano. A angústia de morrer, uma vez que o cara encontra significado para a vida, depois de forte angústia de morrer, a existência nunca mais é a mesma. Ao mesmo tempo, a mente se dilata, o espírito se dilata, e quanto mais você for aprendendo o que Jesus ensina como vida e aplicando ao teu cotidiano, e você, na prática, você vai se enchendo dessa presença de Deus em você crescentemente, mas tudo vai ficando ilimitado. Vai virando não inteligência limitada, inteligência ilimitada. Vai crescendo, crescendo, que você chega ao ponto de não conseguir explicar o que você entendeu. Exato. Exatamente. Que é o que Paulo chama daquilo que a compreensão que excede ao próprio entendimento. Sim.
Aí tem coisas que as pessoas me perguntam, mas como é que você sabe disso? Eu digo, eu sei. Agora, não tenho códigos, não tenho palavras, não tenho paradigmas, não tenho ilustrações para te dizer o que eu sei, mas eu sei. E eu morro te dizendo o que eu sei. E eu não tenho dúvida do que eu sei. Eu tenho muitas ignorâncias sobre a existência, mas eu não tenho dúvida nenhuma sobre o que eu sei. Nenhuma dúvida. O que eu sei, eu sei.